eu quero, em cima dessa história de mudança de rumo e tudo mais, falar que, ó, tem mudança de rumo aí. Afinal, Mano Menezes é o novo treinador do Corinthians. Que história, É, hein? Demitiu o então, Lucha, tentou o Tite, caiu no então, Mano. o Tirone, dessa vez o São Paulo demitiu o técnico do Corinthians antes do Majestoso. É Né? verdade. Celso Zelt, né? Você sabe que o São Paulo é o clube que mais técnicos do Corinthians derrubou através da história, né? Derrubou 15. 15. Corinthians derrubou 5 do São Paulo. O São Paulo derrubou 15 do Corinthians. Né? E diante da inevitabilidade da derrota neste sábado, já anteciparam. Vamos trazer um técnico novo para pensar na terça-feira. Vai que ele consegue o empate no Morumbi. Está de ótimo tamanho. O Luxemburgo não teria jeito. O 2-0 da Copa do Brasil, né, ensinou que não haveria solução com o Luxemburgo. O Luxemburgo conseguiu, com todos os defeitos, que são muito maiores do Duílio do que do Luxemburgo nesta passagem. Vamos também deixar isso claro. O grande responsável pela Michórdia no Corinthians se chama Duílio Monteiro Alves, o Parvo. Esse é o grande responsável. O Vanderlei até tem méritos de renovação do time e tal. Agora, ele é incapaz há anos de dar um padrão para um time que ele comande. Não me venha dizer que o Corinthians é um deserto, porque não é. O Corinthians tem bons jogadores, que ele não conseguiu fazer com que desse um padrão ao time. Ele emasculou o time do Corinthians e o jeito corintiano de ser. Até isso ele conseguiu. Então, era inevitável. Você sabe, âncora, até tivemos um pequeno debate por escrito no nosso novo espaço, né, dos como é que chama? Do Do WhatsApp WhatsApp. Né? do Posse a posse. WhatsApp. Né? Quando você conjecturava a hipótese de ser o Tite, porque o Tite dizia, olha, vai ser humano. Vai ser humano, porque o Tite, se o Tite não acertar com o Flamengo, não será com o Corinthians que ele vai acertar. Ele vai manter essa coisa de não querer ser treinador esse ano. E entre o Flamengo e o Corinthians, só um doido escolheria o Corinthians. Por mais ligações que tenha com o Corinthians. É perguntar para qualquer um. Entre Flamengo e Corinthians, onde você prefere trabalhar? Até se perguntar para o Rivelino, para o Baltazar, quem quer que seja, para o Idário, vai trabalhar no Flamengo. Então era humano. E nada mais paulistano, mano, do que ser humano. Pois é. O copiando e colando aqui fala, como corintiano revoltado sendo imparcial, qualquer um escolheria Flamengo ao invés do Corinthians. Tite só precisa ser claro que prefere o projeto à bagunça, a omissão acaba com a idolatria, e claramente ele nunca quis. Esse é o outro lado da conversa aí, Mauro. As coisas se relacionam o Corinthians e o Flamengo, porque tem o Tite na jogada. Ontem, finalmente, depois de dar um treino, o Sampaoli foi demitido depois de agonizar a semana inteira depois da final da Copa do Brasil. Todo mundo sabia que ele ia embora, mas ele ficou lá dando treino, até que finalmente foi demitido. O Flamengo, em tese, se aproxima da contratação do Tite, que vai ter que se explicar. Vai começar a trabalhar agora, não vai começar a trabalhar agora, mudou de ideia e tudo mais. Mas isso aí é muito, muito corporativo, né? Nesse ponto, os dirigentes do Flamengo eles executam aquilo que eles prometiam, de levar experiências do mundo corporativo para o clube de futebol. Né? Quem nunca viu o sujeito que está virtualmente demitido, você sabe que ele vai rodar e o cara está lá no plantão do fim de semana. Segunda-feira toma um pé no traseiro. Isso acontece. Acontece no jornalismo, inclusive, né? Então acontece no clube também. Deixaram, fica dando treino aí, tá recebendo mesmo, cara. Aí na hora que a gente resolver, manda embora. E esse é o sinal, não tem nenhuma informação específica a respeito, mas é o sinal de que o acordo com o novo técnico está próximo, porque o modus operandi lá é esse, manda embora para em seguida anunciar o seguinte. E um detalhe interessante, o pessoal pediu fora Landim, Landim está fora, de férias. O cara tira férias neste momento. Pois Arnaldo, Mano no Corinthians e, até onde se sabe, Tite negociando com o Flamengo.
No caso do Corinthians, o Juca explicou bem. É difícil a gente explicar, juntar todas as pontas mesmo, porque eu estou muito curioso para ouvir do Duílio a explicação para a contratação do Mano e a dispensa do Luxemburgo, porque me parece que o Duílio hoje simplesmente é uma figura decorativa e não parece ter partido dele a decisão, por exemplo, né? Definha no poder. Aliás, poderia antecipar eleições e tudo mais. Me parece muito uma jogada do grupo da situação, uma jogada, aliás, arriscada, porque estão contratando um técnico com o salário que o Trajano descreveu no início da nossa conversa aqui, até dezembro de 2025, para uma diretoria que vai embora daqui a 2 meses. Então, o contrato com o Mano Menezes é um contrato para a próxima gestão, sendo que a eleição ainda não foi colocada em prática, digamos assim, né? Então, tem muito a figura do André Sanches por trás disso tudo, a gente sabe, tentando mais uma vez se perpetuar no poder com outro candidato, que seja, e um técnico que tem muitas afinidades internas lá no Corinthians, com o Bruno Mazziotti, que é o novo chefe do departamento médico, com o pessoal, com os jogadores. É incrível. O Mano estava lá em 2014 no Corinthians com 5 desses jogadores. As coisas, né? O Corinthians não sai dessa paranoia de reviver o passado. E tá ficando no caminho. E tanto em relação à direção, tanto em relação aos treinadores, quanto em relação aos jogadores. E é uma coisa que o Flamengo corre esse risco também, se não tiver uma quebra, né? E a renovação é necessária em todos os aspectos, políticos, os técnicos e também em relação aos jogadores. E Corinthians e Flamengo, cada um do seu jeito, não conseguem romper essas ligações. Então, o Mano Menezes vem, não pelo que vem fazendo dos últimos trabalhos, a exceção o brasileiro do ano passado pelo Inter, quando foi vice-campeão, mas não conseguiu manter esse trabalho nesse ano, tanto que foi demitido. E o Inter, sob o comando do Cudê, eliminou o River e está às portas de uma final de Libertadores, pode chegar à final de Libertadores, mas muito por esses laços antigos. Em relação ao Luxemburgo, eu estou com o Juca, a saída do Luxemburgo. O Luxemburgo não deveria ser contratado lá atrás, mas como não tinha ninguém no mercado capaz de servir como escudo do caos em que os caos instaurado no Corinthians em 2023, o Luxemburgo era uma figura que poderia, fora de campo, apagar alguns incêndios e dentro de campo tentar reviver alguns dos seus bons momentos. Ele não conseguiu isso dentro de campo, embora fora de campo ele tenha cumprido essa missão e inclusive revelado alguns jogadores. Enquanto o Corinthians tentava se emendar dentro de campo, vale lembrar que, e aí é inevitável a comparação, no momento em que o Corinthians está e se classifica para o mata-mata da Copa do Brasil contra o São Paulo, ganha o primeiro jogo e depois, no intervalo de 3 semanas, ele começa a desfazer o time, a direção, não o Luxemburgo. Enquanto o São Paulo, entre um jogo e outro, começa a reforçar o time. O desfecho das duas situações, ele não é estranho do jogo da volta. O Luxemburgo errou bastante no jogo da volta, mas ele perdeu o Roger Guedes, que era o principal jogador do time. Depois ele perdeu o Murilo, perdeu o Watson. Então a diretoria foi esfacelando o time. E acho que por todo esse contexto, por mais que o trabalho não fosse brilhante, interromper esse trabalho há poucos dias da semifinal com o Fortaleza, jogo de volta, e o clássico com o São Paulo, foi uma baita sacanagem. Vamos combinar aqui. Foi uma baita sacanagem. Uma das sacanagens daquelas. Sem se dizer, né, Arnaldo, que você não contrata um técnico por 2 anos no último mês da sua gestão. Isso, exato. Além disso, isso é uma irresponsabilidade. Isso deveria ser, no clube sério, deveria ser vetado pelo conselho. E a oposição na eleição já levantou a mão e falou: sou contra, hein? Ou seja, se a oposição ganhar, o Mano vai embora. Exato. Então, uma bela multa. Uma bela multa de todos os salários até 2025.
E aí, Juca, acho que para a gente ter a confirmação da sacanagem com todas as digitais, basta observar, nós vamos olhar isso com lupa, as próximas escalações do Corinthians ou lista de relacionados contra São Paulo e Fortaleza. Se tiver todo mundo à disposição, a sacanagem da cisão entre comissão técnica, Luxemburgo e o Fisiologia, Bruno Maziotti, que não liberava jogador para jogar. Ah, tem dor aqui, mas não tem lesão. Eu desconfio, conhecendo as figuras envolvidas, que o Corinthians terá mais jogadores à disposição a partir de agora, sabe? E que o Matias Rojas, por exemplo, vai sair do DM, entre aspas. O Luxemburgo, muito provavelmente, estava sendo vítima de uma sabotagem interna, além de tudo. Fala, Tranho. Se vamos considerar, o Corinthians vence o Fortaleza e vai para a final. Vamos considerar, o Corinthians perde no Fortaleza e não vai para a final. Onde é que tem a mão do Mano ou não tem a mão do Mano? O Mano, né? É isso, né, Trajano? O Mano salvou, colocou a gente na final. Então esse Mano, olha só. Querer, a situação claro. A situação do Mano é confortável. Se ele se classifica, aí, ó, a troca. Se ele tá, chegou o cara certo. Se ele está eliminado, não deu tempo dele. O time já não estava bem e tal. Lembremos, Arnaldo, que no ano passado também o Corinthians estreou um técnico contra o São Paulo e perdeu em 1 minuto. Vitor Pereira estreou contra o São Paulo no Morumbi num sábado e perdeu de 1-0 com o gol saindo antes do primeiro minuto. Lembra disso? Naquela chuvarada, né? O gol do Caleri. Lembra? Isso. Então, assim, eu acho que o Corinthians 2023, eu acho que é um capítulo à parte, cara. É um desastre completo, né? E nós estamos naquela linha sucessória de treinadores: Lázaro, Cuca, Danilo, Luxemburgo, Mano, tudo isso nesse mesmo ano. Tudo isso nesse mesmo ano. Silvinho foi esse ano, não? Silvinho foi ano passado. Antes do Vitor Pereira. Antes do Vitor Pereira. O Corinthians é que nem carro de Fórmula 1 em dia que chove, faz sol e chove. Troca de técnico como carro de Fórmula 1 troca de pneu na prova. Ô, Trajano, saímos de Luxemburgo e suas coletivas meio amalucadas que ele estava dando aqui agora. Meio amalucadas? Ancora, deixa eu falar do Luxemburgo também. Você não deixou eu falar do Luxemburgo? Só um fala. Claro. Quem entra num clube que está quebrando que nem o Corinthians tem que conviver com o jogador abandonando, sendo vendido no meio da temporada também, né? Sim. Tem isso também. Você assina contrato com o Corinthians, amigo, você sabe que pode ser jogador a qualquer momento, porque o clube está vendendo aquele negócio, vende almoço, paga o jantar, aquele rolo que o pessoal fala. Pedido Corinthians é isso. Então, entrou na roda, camarada, sabe que é o que tá rolando é isso aí, né? Vale pro Mano também. E no caso do São Paulo, ao contrário, o presidente que mudou sua postura em relação ao discurso de austeridade do tempo de campanha e começou a fazer investimentos à moda Corinthians. Né? Depois vê como é que fica lá na frente, aí resolve, que é o modelo de gestão. E nesse pacote tem uma SAF que tem que ser citada, a do Vasco, que tomou um transfer ban e não pode contratar porque não pagou os jogadores que contratou anteriormente, inclusive o goleiro Del Jardim. Então os clubes lá estão caindo em cima do Vasco, da SAF do Vasco. Mas, apesar de não pagar o que comprou antes, o Vasco contratou mais jogadores durante o Campeonato Brasileiro, porque não há fair play financeiro no Brasil. E com esses novos jogadores, o Vasco conseguiu sair do rebaixamento. A pergunta que fica Exato, é justo com os outros times que brigam para não serem rebaixados? É justo? Um clube que está com transfer ban, contratou vários atletas, se reforçou, saiu da zona do rebaixamento, e os outros que estão pagando direitinho pelos atletas que contrataram, ficam na zona de rebaixamento. Isso é bizarro também. E é SAF, hein? É SAF. Então, para quem acha que a SAF... Isso tem um nome, né, Mauro? É o chamado doping financeiro. Sim. Que acontece há muito tempo. E as SAFs entram da roda também. Elas entram também porque já teve dono de clube que criticou a lei, do início elogiou a lei, depois criticou a lei porque não era mais conveniente para ele no momento. Daí haver SAFs e SAF em si mesma não ser salvação para coisa nenhuma. Parece que o Fortaleza está num caminho realmente interessante de fazer uma SAF com os seus sócios.
O Flamengo e o Corinthians têm totais condições de fazer isso. Na Bolsa de Valores. Mas não fazem porque não querem abrir mão do poder. Não é isso. Pois é. Ô, Trajano, saímos das entrevistas malucadas do Lucha, voltamos com o Mano, que também ele é o modelo Abel Diniz, né? Desce a cacetada em todo mundo, dono da verdade. E ele é insuportável à beira do campo. E podemos ter o Tite, hein? Externos desequilibrantes, zona 14 e por aí. Que coisa, hein? Nada muda mesmo. É um negócio impressionante. O Mano Menezes é pior do que o Abel e o Diniz juntos na beira do campo. Que ele reclama, xinga, é insuportável. E leva isso também para a coletiva. Agora, quem deve estar muito contente com essa possibilidade de botar mais um dinheirinho no bolso, ensinar os jogadores à beira do campo o que fazer quando entrar, é o filho do Tite. Porque na seleção brasileira era ele com aquela prancheta, né? Que quando o jogador estava se aquecendo para entrar, ele chegava lá e disse, ó, Pipinha, joga na direita, na esquerda, cruza aqui e tal, faz igual o René, cruza para o outro entrar e tal, passa a coisa toda, né? Agora, eu só queria falar que eu disse sacanagem em relação ao Luxemburgo, da maneira que foi, porque está faltando poucos dias para o tamanho do jogo decisivo contra o Fortaleza. Porque, já que está assim, vai até o fim. Ou vai mudar alguma coisa? Você acha que muda alguma coisa? Ele deu um treino ontem. Você acha que o Mano Menezes, que deu um treino ontem, vai influenciar no jogo do Corinthians amanhã e na terça-feira? Como vai mudar tudo, jogadores, esquema, papapá? Não acredito. É só figura. Agora, me impressiona também como esse mercado de treinador a coisa é resolvida muito rapidamente. Ou seja, sempre tem alguém que já apalavrado com alguém para tomar lugar daquele que está contratado. Não é? O Centro fica ali, e faça a seguinte imagem: o Centro fica atrás de um poste, né? O empresário do cara fica atrás de um poste na porta da sede, do campo do clube, esperando, ouvindo como é que está o negócio lá dentro. E em contato com o empresariado, com o cara que ele é empresário. Né? Diz, ó, agora tá bom, vamos entrar em contato porque o fulano já está mortinho. E é um negócio bem sem vergonha na cara, eu acho. A ética nessa coisa de mercado de técnico de futebol não existe. Não existe. Eles reclamam tanto, mas um passa a perna do outro com a maior tranquilidade, não está nem aí. Isso não é sempre assim, mas é muito assim. É muito assim. Eu acho curioso. E reclamo de novo, quando eu falei dos salários, o cara que vai receber 10 milhões por mês não tem nada com isso. Clube falido que deve aos jogadores, que deve a funcionário, que deve 13º, imagem não sei de quê, assinar com o cara por não sei quanto. Claro que o Juca falou, se entra a diretoria nova e manda o cara embora, ele vai receber salários, multas, sei lá o quê, relativos a 2025. É uma aberração. Aí mais o clube se afunda com dívidas, não sei o quê, mas a vida é assim, vai tocando, empurrando para o outro pegar, e o outro vai pegar, vai jogar para o outro, e assim vai. Dívida é a especialidade do Duílio.